Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém. Amados, nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens, histórias de fé. Nós vamos estar trabalhando aí com os irmãos algumas histórias, especialmente no Antigo Testamento, histórias famosas, histórias clássicas, que trazem para a gente momentos onde pessoas demonstraram e passaram experiências de intenso desafio para a sua fé, né? Histórias inspiradoras, mas às vezes também muito mal interpretadas. Especialmente queremos refletir com os irmãos o que significa fé, né? Todo mundo quer ter fé, todo mundo quer de alguma forma, em alguma medida, mostra a importância da fé, do viver pela fé, do ter fé. Mas o que significa ter fé? O que é viver pela fé? O que é certo e o que é errado quando nós falamos de uma vida com fé? Para começar, a gente pegou aí o nosso mestre Abraão. Abraão é certamente um dos principais exemplos de fé na Bíblia. Você que não apenas em Gênesis, mas lá no Novo Testamento, os livros de Romanos, Gálatas, Hebreus e Tiago vão explicitamente usar Abraão como um exemplo de fé. Esse texto que você viu comigo, Gênesis 15,
trata de um encontro de Deus com Abraão. Então, entenda aqui o que está acontecendo. Nessa altura dos acontecimentos, o nome dele, para começar, ainda é Abrão, né? Então, não é Abraão, é Abrão. O nome dele vai mudar lá na frente. Só que para facilitar o entendimento, né, a gente vai aqui usar direto como Abraão. E a história de Abraão, ela vai começar na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Deus lhe apresenta o famoso desafio e a famosa promessa: Abraão, deixe a sua terra, deixe a sua família e vá para o lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então você imagina, no meio da noite, Deus aparecer dizendo que todas as famílias da terra, todos os habitantes do planeta serão abençoados através da sua vida. Veja você o seguinte, né? Vou te dar um dado. Alguns cientistas calculam que até hoje nasceram no planeta alguma coisa em torno de 107 bilhões de pessoas. Ele está dizendo que nada mais, nada menos do que essas 107 bilhões de pessoas serão abençoadas, foram abençoadas de alguma maneira por Abraão. É uma responsabilidade grande. Só que tem um detalhe: Abraão não tem filhos, já estava idoso. A mulher dele, Sara, era considerada estéril. E aí nós vamos entrar no grande drama da vida de Abraão. Sobre sua vida havia uma promessa espetacular. O seu relacionamento com Deus começa com essa promessa, algo grandioso, acima da expectativa de qualquer ser humano. Não é uma coisa que você acorda de manhã e pensa assim: poxa, eu vou abençoar a humanidade inteira. Não sei que você seja alguma coisa de errado com a sua mente, mas muito mal, né? Pô, eu quero fazer diferença com a minha família, com meus amigos, né? E Deus traz uma promessa para Abraão, uma coisa assim, inusitada. Mas o tempo vai passando e nada de Abraão ter filhos. Como é que vai acontecer esse negócio? Como é que essa promessa vai realizar? Então a história de Deus com Abraão, ou de Abraão com Deus, ela vai girar em torno desse drama. E ao longo da caminhada, Deus ele vai ao encontro de Abraão para tentar manter Abraão alinhado à promessa. Como que lembrando, relembrando, trazendo à memória: olha, Abraão, lembra? De novo eu vou te dizer para você: você será pai de uma grande descendência. Primeiramente isso acontece no final do capítulo 13. Deus vai ao encontro de Abraão, Deus renova a promessa. Agora temos aqui no capítulo 15 esse encontro que tem a intenção de fortalecer a promessa de Deus a Abraão. Então eu queria que você entendesse que nessa altura dos acontecimentos, aqui onde estamos, Gênesis 15, Deus já havia se manifestado a Abraão. Abraão já conhecia as promessas de Deus. Não era a primeira vez que Abraão estava ouvindo a voz de Deus. Então nesse ponto Abraão já era um crente. Ele já tinha obedecido o Senhor quando lá atrás o Senhor mandou ele sair da terra. Abraão já tinha edificado altares para adorar a Deus. Agora temos uma novidade, uma informação que só aparece nesse texto. Pela primeira vez, o livro de Gênesis vai dizer que Abraão creu nas promessas do Senhor, creu em Deus. Queria chamar a sua atenção para a estrutura do texto, a gente vai mostrar ali atrás. Nós temos aí uma estrutura de 4 acontecimentos nesse texto. Então, primeiramente, 2 vezes Deus vai se manifestar a Abraão dizendo: eu sou. No versículo 1 ele diz assim: eu sou o teu escudo. No versículo 7 ele vai dizer:
eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Depois, 2 vezes, Abraão apresenta um questionamento para Deus. No versículo 2, ele questiona o fato de ainda não ter filhos. Como eu vou ter uma grande descendência se até agora meu único herdeiro é um empregado? No versículo 8, Abraão pergunta para Deus como é que ele poderá herdar essa terra. Depois nós temos 2 vezes Deus respondendo ao questionamento de Abraão. No versículo 4 o Senhor diz: o teu herdeiro não será o teu empregado, mas um filho legítimo, gerado de ti mesmo. Nos versículos 13 a 16, o Senhor responde que, na verdade, aquela terra seria dada à descendência de Abraão, muitos anos depois. E por fim, 2 vezes, Deus dá um sinal para reforçar a promessa. Primeiro, o versículo 5, o texto diz que o Senhor conduz Abraão, para que Abraão olhe o céu estrelado. E ele diz as famosas palavras: olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes, assim será o tamanho da sua descendência. E no versículo 17, o Senhor passa no meio de animais mortos. A gente vai explicar isso depois, mas a ideia é que Deus estava jurando por si mesmo, por sua própria vida, a promessa que ele estava fazendo. Então, no meio de tudo isso, está o versículo 6. Tudo no texto se repete, mas o texto tem um centro. Ele gira em torno do 6. O 6 é onde diz que Abraão creu, e por causa da fé, ele recebe o crédito da justiça de Deus. Ou seja, o centro dessa história é a fé. O problema é que existem várias formas da gente compreender essa fé. Eu gostaria de pontuar algumas porque elas são muito populares. Pode passar esse e ficar congelado aí. Bem, em primeiro lugar, a gente poderia apresentar essa história da seguinte maneira. Pensa comigo. Olha, Abraão tem um sonho. O sonho de Abraão é ser pai. Numa cultura onde não ter filhos era sinal quase que de desgraça. E Deus faz um desafio para ele: se você crer em mim, se você confiar em mim, você conquistará esse sonho. Daí eu poderia dizer para você nessa manhã: se você tem um sonho, normalmente nós temos algum, entregue ele ao Senhor, confie. A fé é a condição para a realização dos nossos sonhos. Acredite, e os seus sonhos se tornarão realidade. Tudo muito bacana. Talvez você já ouviu isso, talvez você já se emocionou com essa palavra. Qual o problema dela? Não é isso que o texto está dizendo. Por que não? Porque não foi Abraão quem apresentou o sonho ao Senhor. Entende? Ao contrário, foi Deus quem fez Abraão sonhar. Deus foi ao encontro de Abraão. Deus anuncia a Abraão uma promessa, e essa promessa iria se cumprir. Entenda isso, independentemente da fé de Abraão. A nossa fé, queridos, entenda, não tem o poder de impedir os planos de Deus. Isaac iria nascer, a descendência de Abraão iria ocupar aquela terra. Creia você ou não, Jesus ressuscitou dos mortos. Creia você ou não, Deus existe. Existe uma vida após a morte. Existe céu e inferno. Jesus voltará. Todos seremos julgados. E o Senhor trará um novo céu, uma nova terra, independentemente da sua fé. A fé não é a condição para a realização dos nossos sonhos, porque Deus não tem um compromisso com os nossos sonhos. Na verdade, veja você,
A fé não é nem mesmo a condição para a gente ser abençoado. Todos os dias, pessoas completamente incrédulas são abençoadas pelo Senhor. Tenha certeza que muitas vezes o Senhor te abençoou, cuidou de você, até fez milagres na sua vida, enquanto a sua fé estava igual bateria de celular descarregado, sabe? 0%. E não para por aí. Deus é um Pai maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele tem prazer que apresentemos a Ele os desejos do nosso coração. Não é pecado eu apresentar a Deus o meu sonho a Ele em oração. E sim, Deus tem o poder de realizar os nossos sonhos. Afirmamos, Deus não tem compromisso com os nossos sonhos. E aí a gente põe uma vírgula. Isto é, a não ser que os nossos sonhos, ou os sonhos do nosso coração, tenham nascido do próprio Deus. Por isso, um filtro, um teste importante é pedirmos ao Senhor: Senhor, tire do meu coração, tire da minha mente, tire da minha vida o que não é a tua vontade. Encha o meu coração, encha a minha mente com o teu querer. Não me faça gastar energia com aquilo que não é a tua vontade. Porque entenda, Deus sim tem prazer de nos abençoar. Jesus nos ensinou isso. Deus é Pai que tem prazer de cuidar dos seus filhos. Na verdade, Deus te ama muito mais do que você a si mesmo. Ele quer o seu bem muito mais do que você pode querer o bem para si mesmo. Aliás, eu acho que deveríamos honrar muito mais o Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito na nossa vida. Somos rápidos, queridos, em pedir oração. Rápido. Qualquer dificuldade que você esteja passando na sua vida, imediatamente, seu primeiro pensamento é assim: vou pedir oração por isso. Mas somos totalmente lentos, quando não ausentes, na hora de voltar para apresentar o nosso serviço em gratidão ao Senhor. A gente não volta. Para pedir oração não temos desculpas. Dificilmente alguém diz assim: poxa, não, eu estava muito ocupado para pedir para as pessoas orarem por mim. Mas em geral, estamos muito ocupados, temos muitas justificativas para não servir o Senhor a partir da gratidão do que Ele tem feito em nossas vidas. Então, queridos, o problema é a gente achar que a fé é como se fosse um cartão de crédito espiritual, né? Onde a gente digita uma senha e plim, né? Realizamos nossos sonhos. Ora, Deus é 100% amor, mas Deus também é 100% soberano sobre a criação. Ele é o Criador, Ele estabeleceu regras justamente para que a gente possa viver nesse mundo em comunhão com Ele, de forma que muitas vezes o melhor que Deus pode fazer por nossas vidas, às vezes, é nos dizer não. Em algumas situações, a maior bênção que Ele pode te dar é não realizar o seu desejo. Preste atenção. Porque o contrário também é verdade. Isto é, às vezes, Deus permite que os seus sonhos se realizem, não é porque a sua fé é espetacular, sensacional, mas é porque depois de Deus dizer para você não várias vezes, Ele permite a sua vontade como juízo sobre a sua vida. Muitas vezes o nosso castigo é a nossa própria vontade. Por isso, lá no Novo Testamento, Jesus vai nos ensinar. Você pode pedir o que quiser para Deus, mas lembre-se de, em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus e colocar a vontade de Deus acima da sua vontade.
Senhor, faça conforme tu queres, não como eu quero. Me ensina a discernir sua vontade. Para pensar na oração do Pai Nosso. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como é que eles deveriam orar, o que Jesus respondeu? Você pode então perguntar nessa altura, né? Poxa, então, para que serve a fé? Afinal de contas, a fé é a condição para desfrutarmos do relacionamento com Deus nesse mundo e após ele. Fé é a condição para desfrutarmos do relacionamento que Ele mesmo propõe para a gente nessa vida e após ela. Consequentemente, existem promessas que só vivemos, que só experimentamos quando estamos em relacionamento com Ele. Deus cumprirá suas promessas, sim. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Isso não depende da sua fé, já falamos isso agora. A forma como eu vou experimentar isso, vivenciar isso, envolverá a minha fé, porque a fé não é um fim em si mesma. O que é uma fé em si mesma? Uma fé em si mesma é quando eu digo assim, olha, basta acreditar. Quem acredita, realiza. O importante é eu ter fé. Mas fé em quê? Fé em quem? Que fé? A fé bíblica, ela é fé em alguém. É a fé em alguém. É acreditar que esse alguém existe. Confiar que Ele tem uma nova vida para a minha vida. E viver a vida segundo a vontade dEle, porque eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida. A fé bíblica é acreditar e confiar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e nele eu posso viver o relacionamento com Deus Pai. A fé me dá acesso a uma nova vida, uma vida que não termina na morte, uma vida onde o Senhor me abençoa, inclusive quando a minha fé está instável e inconstante. Agora, na medida que esse alguém tem poder de realizar o impossível, que esse alguém é simplesmente o Deus Todo-Poderoso, Eterno, encarar a vida em relacionamento com Ele é ter uma outra visão da vida, é ter uma outra perspectiva dos desafios da vida, dos problemas que a vida nos apresenta. O relacionamento com Deus me abre possibilidades. Veja, não é a minha fé que me abre possibilidades, é esse Deus que venceu a morte, que é Senhor de todas as coisas. Ele é poderoso, maravilhoso, e Ele nos abre novas perspectivas. Então, quando eu creio no Senhor, quando eu creio em Jesus, isso faz com que eu olhe a vida de uma forma diferente. E aí, esse Jesus em que nós cremos, Ele pode sim realizar coisas que estão no nosso coração, para a glória dEle, segundo a vontade dEle. Mas talvez, quando a gente entende quem é esse Deus, a gente vai entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar e sonhar. Então a fé nos conecta com o Senhor. E aí, queria também tratar de uma outra questão, uma outra interpretação errada do que seria a fé nesse texto, né? Poderíamos dizer para você nessa manhã, olha, Deus tem promessa para a sua vida, mas você precisa pagar o preço. O que você está disposto a sacrificar para receber essa bênção? O que você poderia entregar em troca da bênção de Deus para a sua vida? Quais os riscos você está disposto a assumir?
A questão é que nesse texto quem assumiu riscos foi o Senhor. Temos aqui uma cerimônia muito antiga que era usada para fazer alianças. As pessoas pegavam vários animais, os matavam, cortando eles ao meio. Na hora de fechar um acordo, geralmente reis, soberanos, pegavam esses animais, colocavam as partes dele, metade, em frente uma das outras, e se passava pelo meio dos animais mortos. O significado é o seguinte: olha, quem quebrar a promessa, quem quebrar o pacto, vai sofrer o mesmo destino desses animais, ou seja, a morte. Abraão sabia disso, as pessoas daquela época sabiam disso. Pois bem, Deus fala com Abraão: Abraão, pega os animais, corta eles ao meio, dispõe suas metades uma em frente à outra. Mas somente Deus passa no meio dos animais. A tocha de fogo que passa entre os animais é uma manifestação do próprio Deus. Abraão não passou. Isto é, naquele dia, Deus se comprometeu a abençoar Abraão, jurando por si mesmo. Deus está dizendo: ó, isso aqui vai acontecer comigo, se eu não cumprir o que eu estou falando. A aliança que Deus estabelece com Abraão, querido, é um símbolo maior da aliança que Deus estabeleceu com a nossa salvação. Só que, ao invés de Deus partir animais, Deus partiu seu próprio filho, ou entregou seu próprio filho, santo, sem pecado, para ser partido em favor de você. Veja o tamanho disso. Deus pagou o preço da sua salvação. Não há sacrifício que você possa apresentar a Deus, ou, em outras palavras, qualquer sacrifício que você apresente ao Senhor será insuficiente, estará longe de ser semelhante a isso. Você pode entregar todos os seus bens, todos os seus recursos. Na verdade, você poderia dar a sua própria vida ao Senhor. Não seria suficiente. Realmente, salvação requer sacrifício, mas ele não será feito por você. Ele já foi feito por Jesus na cruz. Nosso desafio é crer e confiar. Crer, ter fé. A fé que confia que Ele fez por nós, a fé que Ele tem vida para as nossas vidas. O sacrifício que devemos oferecer é o sacrifício de gratidão. E aí, tudo que trazemos ao Senhor é apenas uma parte, um pouco do que Deus já fez em nossas vidas. Não oferecemos a Deus para receber, mas servimos a Ele com o que recebemos. Tudo que você tem para dar ao Senhor, antes o Senhor já te deu. Seja um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, um pouco dos seus dons. Tudo oferecemos a Ele, servimos a Ele, constrangidos pelo tamanho do amor dele por nós. Que deve me motivar, que deve fazer você sair da sua casa, vir para a igreja, que deve fazer você se dispor a servir ao Senhor, se envolver no reino, pregar o Evangelho, participar da obra do Senhor. É esse amor. É o amor de Deus evidenciado em Jesus. Agora, entenda? Se, presta atenção nisso, se o que Deus fez por você na cruz não é suficiente para levar o seu coração a servir ao Senhor com fidelidade, com dedicação, com excelência, você ainda não compreendeu o Evangelho. Se te explicaram e você compreendeu, significa que essa verdade ainda está só na sua mente, não chegou ao seu coração.
Bíblia não se esforça para nos motivar a servir o Senhor. A Bíblia simplesmente te apresenta a graça de Deus. E essa graça, independentemente das lutas que tenhamos nessa vida, essa graça é maior. Por isso o salmista vai dizer: a tua graça é melhor do que a vida. Então, irmã, você precisa se movimentar. Uma outra má interpretação da fé de Abraão é achar que a fé é a condição pura e simplesmente da nossa vida alcançar um outro patamar, né? Há um desejo exacerbado, né? Uma idolatria na nossa sociedade pelo sucesso, chegar ao topo, sermos os melhores, e invariavelmente, né, todo mundo vai falar de alguma forma de fé. Para você chegar ao topo, você precisa ter fé, porque afinal você merece o melhor dessa terra. Deus vai te colocar numa posição de autoridade, de sucesso, e por aí vai. Todavia, porém, o texto diz que Abraão creu, mas continua tendo problemas, alguns sérios. A esposa dele, infelizmente, não tinha a mesma fé dele. Sara vai dar uma ideia esdrúxula a Abraão, né? Tchau. Você quer ter filho, eu não vou ter filho, então é o seguinte: engravida a empregada. Abraão, erradamente, equivocadamente, pecaminosamente, atende ao conselho da sua esposa insensata. A empregada fica grávida. Nasce a criança. Lá pelas tantas, Sara, esposa de Abraão, agora fica com raiva e manda a empregada e o filho dela embora. Mas mais uma vez Abraão age com fraqueza. Lá pelas tantas, veja o que a incredulidade causa na nossa vida. Criamos atalhos para tentar resolver coisas, para fazer com que a bênção de Deus chegue logo. Tentamos criar um caminho mais rápido, alternativo, mais curto. Vamos por aqui que vai ser mais fácil. Lá para as tantas, mais uma vez Deus vai falar para Abraão: Abraão, você vai ter um filho legítimo, um filho seu e de Sara. Sara está ouvindo atrás da porta e Sara dá risada. O que eu quero dizer com isso? A fé de Abraão não levou Abraão a ter uma família top. O casamento de Abraão tinha problemas. Uma criança nasceu no meio de tudo isso. Então, fé me leva ao relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não necessariamente me leva a um estágio, um patamar, onde eu vou andar por essa vida nadando de braçada, onde tudo vai ser a meu favor. Está entendendo? Outra coisa, Deus prometeu a Abraão que daria a ele aquela terra, toda aquela terra. Só que na verdade o projeto de Deus não era fazer de Abraão um homem de sucesso, ou rico, poderoso, uma espécie de mega fazendeiro. O olhar de Deus estava mais longe. Quem iria desfrutar daquela terra seria a descendência de Abraão. Essa promessa começou a se cumprir séculos mais tarde, quando Josué toma posse dessa terra para o povo de Israel.
Deus falou que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Isso não quer dizer que Abraão se tornou o homem mais famoso da sua época. A promessa de Deus a Abraão se cumpre, primeiro, porque ele tem um filho chamado Isaac. Segundo, e mais importante, porque desse filho, ou da descendência desse filho, vai nascer o Filho de Deus. Todas as nações da terra são abençoadas através de Abraão, porque de Abraão nasce Jesus. A minha salvação não está em ter a fé de Abraão, a minha salvação está em crer no mesmo Deus que Abraão creu, é crer no Salvador que nasce da descendência de Abraão, e em Jesus, o Novo Testamento vai dizer que somos descendência de Abraão. Isso nos ensina, queridos, que a fé não é um meio, não é um degrau para alcançarmos o topo, sermos famosos, poderosos. A fé em Deus, ela nos faz participantes da história da salvação que Deus está escrevendo nesse mundo. Fazemos parte dessa mesma história de Abraão, Moisés, Ruth, Raabe, Davi, Daniel, Pedro, Paulo. É um privilégio contribuirmos com o reino de Deus, e o reino de Deus é maior do que a sua vida. Daqui a séculos, veja isso, daqui a séculos pessoas poderão ser abençoadas pelo que estamos fazendo aqui hoje. Tem essa dimensão? Às vezes Deus te abençoa para você ser instrumento de bênção. Às vezes Deus te abençoa para você abençoar. Há coisas que talvez Deus deu para você que são importantes, não porque te abençoam, não porque te dão algum tipo de conforto, mas porque são instrumentos em favor do reino para abençoar outras vidas, queridos. Cuidado para você não menosprezar dádivas de Deus. O que talvez para você não faça diferença, vidas poderão ser abençoadas por esse intermédio. Eu preciso ter a dimensão do reino. Só, né, a gente pode fazer um parêntese. A nossa irmã Antônia estava aqui outro dia, missionária, agora está lá chegando no sudeste da Ásia. Pessoas que talvez a gente nunca vai conhecer, ouvir falar, serão abençoadas pela vida dela. E entre tantas coisas que ela está levando, ela está levando as experiências, os momentos de palavra, de oração que ela teve conosco. Então veja, é o reino de Deus. Existem capítulos da história do reino que acontecerão daqui a muitos anos, outros tantos aconteceram antes da gente nascer. Hoje estamos vivendo o nosso capítulo, esse capítulo, nesse tempo, nesse lugar, junto dessas pessoas. A fé não é o meio do seu sucesso pessoal, a fé é o meio para você servir o Senhor. Sim, às vezes Deus te abençoa, e sim, aliás, sim, Deus sempre nos abençoa. E às vezes Deus pode te dar a condição para você ser bem sucedido profissionalmente. Sim, Deus pode fazer você galgar posições de poder e influência na sociedade. Nesse caso, melhor dizendo, devemos lembrar que a nossa posição no mundo não muda a nossa posição no reino. Famoso ou desconhecido, na riqueza, na pobreza ou na classe média, no topo da profissão ou no degrau mais baixo, o que importa é servir o Senhor, com muito ou com pouco. Para terminar, o texto diz que Abraão creu e diz que ele recebeu por isso justiça. Queria que você entendesse justiça aqui. Justiça significa a condição pela qual somos aceitos perante Deus, por Ele mesmo.
Pergunta é: qual é a condição para Deus te aceitar diante dele? Qual é a condição para Deus te admitir no relacionamento com Ele? O que precisa existir na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa, para você ser aceito por Deus? Há várias respostas para isso. A gente pode dar uma resposta moral, né? Ou seja, para eu ser aceito diante de Deus, eu preciso ter uma vida correta, uma pessoa honesta, um bom caráter, enfim, uma boa reputação, uma pessoa que tenha uma história de vida sem contestação. Alguns vão dar uma resposta religiosa, isto é, você precisa ter uma vida de caridade, de participar, né, de reuniões, rituais, enfim, uma série de coisas. Outros podem dar uma resposta no nível mais do conhecimento, você precisa conhecer algumas coisas, saber algumas coisas. A resposta de Deus, a resposta da palavra de Deus, é que Abraão foi aceito, porque ele creu em Deus. A fé em Deus, não a fé em si mesma, mas a fé nele, em quem ele é e no que ele pode fazer. Essa fé me dá acesso ao relacionamento com Deus. Essa fé é a condição para eu ser aceito perante ele. Queridos, veja, crer que Deus pode fazer nem sempre significa eu crer que algo será feito. Dá um exemplo, né? Pode estar ali e dizer: poxa, vamos entrar nesse carro aqui agora, né? Você vai entrar no carro comigo e a gente vai chegar ali na frente. Esse carro ele vai levantar voo e a gente vai voar daqui até Rio de Janeiro. Você pode não acreditar em mim, é bem possível que você vai acreditar em mim, mas não necessariamente você não vai entrar no carro. A condição para você entrar no carro é a sua confiança em mim. Agora pense em Deus. Às vezes, confiar em Deus não quer dizer que eu esteja totalmente, 100% convicto diante dos milagres que Deus pode fazer. Lembramos do homem que pediu ao Senhor para curar sua filha. E Jesus diz para ele: creia. Ele diz: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Ele acreditava que Jesus era Jesus, mas aquele problema era tão sério que talvez ele tinha dúvidas. Às vezes a gente tem dúvida dos milagres, às vezes a gente tem dúvida do que Deus pode fazer. Isso não é uma falta de fé. Significa que você é ser humano, a sua fé é inconstante, a sua fé é fraca, a sua fé precisa ser fortalecida. Todavia, o que eu quero destacar é que Deus nos aceita perante Ele, não porque a nossa fé é a maior do mundo. Deus nos aceita porque nós acreditamos nele como nosso Deus. Talvez existam milagres que você peça ao Senhor, situações que você esteja pedindo a Deus, coisas pelas quais você ora, que talvez você nem mesmo jamais acredita que isso poderá acontecer. Aquiete seu coração diante do Senhor. Reconheça diante do Senhor: Senhor, a minha fé é pequena. Mas o que você não pode deixar de acontecer, deixar de realizar na sua vida, é permitir que a fé em Deus, em Jesus, saia do seu coração. O Novo Testamento vai dizer que nós somos aceitos por Deus através da fé em Jesus.
A fé em Jesus faz com que tudo que Cristo fez na cruz venha sobre a sua vida. Então a mudança não é a condição, é a consequência. A fé em Jesus leva a transformação da minha vida, que é operada pelo Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Colocar sua vida diante de Deus. Queria que você pensasse nesse Deus maravilhoso, que pagou o preço pela sua vida, que passou por entre os animais, jurando por si mesmo o que ele estava disposto a fazer em favor de nós. Anos depois, séculos depois, Deus deu o seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. A pergunta é: você crê nesse Deus? Você crê em Jesus? Diga para o Senhor: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no Teu Filho. É preciso que você confesse para o Senhor a sua fé, que você declare para Ele a sua fé. E diante disso, eu não sei como é que está o seu relacionamento com o Senhor, mas entendendo quem é esse Deus, peça ao Senhor para que nessa manhã Ele te leve a uma vida de relacionamento com Ele. Isso não significa que tudo vai funcionar na sua vida conforme você quer, mas o amor de Deus, a graça de Deus precisa te constranger, precisa te impulsionar, precisa te motivar. Deus te ama, Deus chama você, ainda que você se sinta a pior pessoa do mundo, ainda que você olhe para os seus problemas e para as suas dificuldades, a condição para Deus te aceitar é você crer nele, no Filho dele. E se você crê em Jesus, se você crê no Senhor, creia, Deus já te aceitou. E se Deus já te aceitou, a pergunta é: por que você não está vivendo o relacionamento com Ele da forma como deveria viver? Quais são as questões, as justificativas nas quais você tem se apegado? E talvez nessa manhã você traga no seu coração sonhos, desejos. Entregue eles ao Senhor, coloque eles para o Senhor. Mas peça ao Senhor: Senhor, tira do meu coração aquilo que não é a tua vontade. Eu não quero sonhar o que não é o teu querer. Eu não quero sonhar nem gastar energia da minha vida com aquilo que não é o desejo do teu coração. Mas encha o meu coração com os desejos do Senhor. Alinha a minha mente, a minha vida com os teus propósitos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque a gente pode se colocar diante da tua palavra, e a tua palavra vem aos nossos corações. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz maravilhas, ó Deus. E a maior delas, ó Pai, foi a maravilha da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo. Nessa hora nós suplicamos ao Senhor que o teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas. Aqueles, ó Pai, que talvez chegaram aqui, Senhor, com a fé, sem fé realmente, ó Deus, no Senhor. Que o Senhor, ó Pai, trabalhe nos nossos corações e que a gente tenha uma convicção de fé, que a gente tenha uma convicção e confiança
em quem é o Senhor, em quem é Jesus, e no que o Senhor fez por nós. E que a gente vivencie o relacionamento com o Senhor, ó Pai, impulsionado pela Tua graça, pelo Teu amor. Que a gente, ó Pai, sirva ao Senhor com excelência, com fidelidade, com dedicação. Porque, Senhor, não estamos fazendo um favor para ninguém. Estamos, ó Pai, servindo ao Senhor, que nos amou antes de nós nascermos e que deu, ó Pai, o Teu Filho por nós. Que a Tua graça nos impulsione, Senhor, a viver o Teu reino, nos envolver com o Teu reino. Deus, tira do nosso coração, ó Pai, os sonhos que não são do Senhor. Tira do nosso coração os desejos que não correspondem à Tua vontade. Tira do nosso coração, Senhor, aquilo, Senhor, que talvez a gente está insistindo tanto. Coisas, ó Pai, com as quais estamos praticamente obcecados. Mas não é a Tua vontade, estamos cegos, ó Pai, pelos nossos próprios desejos. Em nome de Jesus, ó Pai, limpa o nosso coração e enche a nossa vida, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer. Pai, queremos viver a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus. Senhor, aqueles, ó Pai, que sinceramente nessa hora se colocam diante do Senhor, fala aos corações, ó Deus. Responde as orações. E que a gente saia daqui, Senhor, com a direção do Senhor para as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.